Bora lá, galera, bora acompanhar a festa da torcida do Vasco aí depois da vitória sobre o Ituano 1-0 em Itu, e com isso o Vasco está na Série A do Campeonato Brasileiro. Vovô Nenê decidiu mais uma vez para o Vasco e o Vasco está na Série A do Campeonato Brasileiro. O torcedor fez muita festa, mais de 4.000 torcedores presentes em Itu para empurrar o Vasco, né? O Vasco hoje aí fez um jogo de superação, né? Teve um jogador expulso no primeiro tempo do Ituano, logo aos 3 minutos o jogador colocou a mão na bola e com isso foi expulso, e na batida de pênalti Nenê, como sempre, deslocou o goleiro e abriu o placar para o time do Vasco. E agora o torcedor só faz a festa em Itu, e bora acompanhar tudo desse jogo aqui no nosso canal, bora acompanhar o torcedor torcendo para o Vasco aqui no canal do ESPN. Companheiros do estúdio, fãs de esportes, é esse o clima, né? Um grito que estava entalado há muito tempo na garganta do torcedor vascaíno e agora sai, agora é externado com essa volta do Vasco à elite do futebol brasileiro. Vamos tentar aqui conversar com o pessoal, vamos tentar ver se alguém consegue falar alguma coisa. É muita festa, é muita emoção. Me conta aí, dá pra alguém falar? Não dá, não dá, ninguém quer falar. Qual o sentimento nesse momento? Conta pra gente. Alegria infinita, de volta onde a gente sempre teve que estar. Aqui é Vasco! Larissa, eu te amo, Larissa, eu te amo! Vem cá, me conta aí. Em algum momento vocês acharam que não ia rolar esse acesso? Não. Vasco time grande. Ele voltou pro lugar que ele nunca devia ter saído. E para 2023, eu quero saber quem fica para disputar na Série A. Não, deixa Figueiredo, deixa Ignaldo, mas Marlon Gomes, óbvio, e Thiago Rodrigues foi salvo hoje, apesar de criticado. Mas vai ter reformulação. Vamos pra Série A agora, que é tudo nosso. Puxaram o casaco aí, ó. Vamos ouvir aqui rapidinho o grito tradicional do torcedor vascaíno, ó. Esse é o sentimento aqui nesse momento. É muita festa, é muita alegria, Anivaldo. Torcedor, como eu falei, tava com esse grito entalado já há muito tempo na garganta e agora externa, coloca pra fora. O Vasco está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro após 2 anos disputando a segunda divisão, Anivaldo. Jéssica Dias acompanhando aí essa concentração de vascaínos na Tijuca e em todo o Brasil, né? O pessoal acompanhando aqui na ESPN, são mais de 11 milhões de torcedores do Vasco, que semana passada e hoje não foi diferente, uma tremenda apreensão, embora tenha aberto o placar, né, com expulsão do zagueiro do Ituano logo aos 2 minutos, faz o gol o Nenê de pênalti. Que sufoco para o torcedor do Vasco. Vamos com os destaques aqui na bancada. Eugênio Leal, boa noite. Boa noite, Prieto. Boa noite, companheiros. Boa noite, fãs do esporte. Jéssica, que está lá no meio da comemoração. É um momento, eu acho que não exatamente de alegria para o torcedor. O torcedor está ali comemorando, mas é muito, principalmente, né? Eu acho que é um momento de alívio. Porque não há alegria para um clube como o Vasco em voltar à Série A no 4º lugar, sofrendo o que sofreu para voltar no 4º lugar, no 2º ano seguido, disputando Série B. Então é um grito de alívio e de esperança de que no futuro as coisas melhorem, porque agora tem a SAF e tal, mas foi um sofrimento excessivo. O Vasco fez uma campanha muito ruim na Série B, e a gente ouviu várias vezes, e hoje eu acho que se cristalizou a expressão, né, do acesso culposo. O Vasco não fez por onde subir, o Vasco não mereceu hoje vencer o jogo, o vencedor deveria ter sido o Ituano, mas venceu. E com isso garantiu a sua vaga de volta à Série A. Agora é começar do zero. Pega tudo que está aí, limpa, você pode aproveitar alguns garotos, começa um outro departamento de futebol para que o Vasco possa voltar a ser aquilo que falaram ali, né? Um clube, né, de onde nunca deveria ter saído. Tem que começar do zero, porque disso daí pouquíssimo se aproveita. Esse trabalho tem que começar logo, né? Aproveitar, tem Copa do Mundo, né? Vai ficar todo mundo, esperamos, do Vasco da Gama trabalhando para trazer uma equipe forte para a próxima temporada. Boa noite, Chupac. Tudo bem, Prieto? Boa noite, companheiros, boa noite ao fã de esportes. Estava pensando aqui numa frase para abrir o meu comentário e
e cheguei à conclusão de que a frase deveria ser: apesar do Vasco, o Vasco subiu. Né? E é muito o que o Eugênio falou. O Vasco fez muito pouco para subir, o Vasco tem poucos méritos em atingir essa colocação na 38ª rodada. Foi mais por uma conjunção de fatores. Hoje, pela incompetência do Ituano nas finalizações, pelo bom trabalho do seu goleiro, o Thiago Rodrigues, fez uma partida de altíssimo nível que permitiu que o Vasco vencesse, mais do que o mérito dos próprios jogadores que construíram a vitória. Mas eu queria destacar também o lance capital do jogo, que foi o pênalti, né? E o Lucas Dias, o zagueiro do Ituano, que aos 3 minutos colocou a mão na bola. É um lance rápido, e eu não sei, né, no conforto da minha posição, seria muito fácil falar que ele tomou a decisão errada. Eu não sei até que ponto ele teve tempo de tomar a decisão. Vou pôr a mão na bola porque eu vou salvar o meu time, ou se foi uma atitude meramente de reflexo. Mas, independentemente de qual foi a motivação daquele lance, era o pior caminho a ser tomado. Seria muito melhor tomar o gol sem cometer o pênalti do que cometer esse pênalti, mesmo que a intenção fosse expulso, né? Salvar o Ituano, porque era uma final de Copa do Mundo, né, esse jogo. Mas aos 3 minutos, né, você não compromete saberia que você colocar a mão numa bola daquela dali que embora o gol, Ituano tenha, e aí são as maluquices do futebol inexplicáveis. Embora o Ituano tenha jogado melhor no 10 contra 11 do que no 10 contra 10, mas a impressão que dava é que se fosse um jogo 11 contra 11, especialmente pelo que foi o primeiro tempo, o Ituano teria muita chance de vencer, porque foi bem superior ao Vasco. Eu realmente não entendi o que fez o Lucas Dias a colocar a mão na bola logo aos 3 minutos, e isso mudou muito o caminho do jogo. Eu quero saber do outro lado aqui da bancada, o Breiler e o Jean, se serão tão críticos quanto o Jupac e o Eugênio. O Vasco subiu, está na Série A. Tudo bem, Breiler? Boa noite. Tudo bem, Prieto, companheiros, fãs de esportes. Olha, Prieto, a gente analisar hoje passa pelo futuro. E para o futuro, o Vasco tinha que ganhar, de qualquer jeito. Na marra, com um a mais e jogando mal, não importa a forma, o Vasco deveria subir e subiu. Muita gente, a pergunta da semana foi: e o Vasco sobe? O Vasco está de volta à Série A e flertou com vexame de fato. Seria possivelmente o maior vexame da história do Vasco, passar tanto tempo no G4 e perder esse acesso na última rodada, ainda mais pela circunstância que se desenhou no jogo, com um jogador a mais, com um pênalti no começo. Então o Vasco, por mais que tenha flertado, cumpriu a missão que era o acesso. Ninguém vai olhar para essa campanha e lembrar como foi, que o Vasco deixou escapar, que o Zé Ricardo saiu com 10 jogos, se ele tivesse continuado, possivelmente seria diferente. Mas, cumprida essa missão, é hora agora de desenhar o futuro, de desenhar os próximos anos. E aí o Vasco vai ter muito trabalho. É uma reformulação, como o Eugênio falou, de limpa. E nesse elenco do Vasco, vai precisar... O departamento de futebol precisa colocar uma mão muito pesada. E ser muito criterioso. Porque na base da emoção, vai se tratar hoje como a batalha de Itu, pela emoção do torcedor, e ninguém questiona isso. O Vasco, pelo 2º ano consecutivo na Série B, é algo muito pesado. Mas passada essa emoção, passado o calor do momento, o Vasco vai ter de tomar decisões e talvez até algumas impopulares. O Nenê, com 41 anos, para disputar uma Série A no ano que vem é suficiente? Vejo que não. O Palmeiras, por exemplo, é um clube que no ano passado foi vencedor, ganhou Libertadores e dispensou jogadores como Felipe Melo, como Daverson. Então, William. Então, o Vasco, nesse momento, que é uma nova realidade que se abre, de investimento, de uma nova gestão, precisa talvez fazer o que não fez quando a SAF chega. Tomar decisões difíceis e decisões melhores. A SAF hoje, a 777, está sob desconfiança, porque foi a SAF quem contratou o Jorginho. A SAF optou por esperar e confiou que o Vasco poderia subir sem treinador, porque foi isso que aconteceu ao deixar na mão da gestão Salgado as decisões do futebol, quando já estava encaminhada a venda. Então, até por essa desconfiança, é preciso que se faça, de fato, um choque de gestão. E esse choque de gestão vai passar por uma avaliação criteriosa do elenco. Eu vejo que hoje o Vasco só tem 2 jogadores que podem ser titulares no ano que vem. O Andrei Santos, que é muito promissor, foi expulso hoje, quase comprometeu. Uma das piores partidas dele no campeonato. Foi muito mal, mas na Série B jogou bem, se firmou e tem condição técnica de ser titular no ano que vem.
O Figueiredo, com boa vontade e contando que ele vai continuar nesse processo de evolução, é um jogador interessante, mas o restante é para compor elenco e olhando jogadores que têm um futuro talvez promissor. Ignaldo, Marlon Gomes, jogadores jovens, mas pensando no... Para mim, o Vasco tem que limpar pelo menos 80% do seu elenco aí, tem que se reforçar, porque o Vasco com esse time não dá para disputar nem Campeonato Carioca. Desculpe falar, mas não dá. Campeonato Carioca não vai conseguir chegar nem na semifinal se ficar com um time desse. O time é muito abaixo, sofreu muito. Tem que ser realista. O time do Vasco sofreu muito na Série B. Subir na última rodada, para mim é uma vergonha para um time igual do Vasco. Era para ter subido no mínimo com 5 rodadas de antecedência. 5 rodadas. Esse negócio de ficar mudando o técnico o tempo todo não dá certo. E é isso aí que ocasionou. Esse negócio de troca técnico dali, técnico não dá certo. Não dá certo. O único técnico que deu certo foi no início, que foi o Zé Ricardo. Saiu com 10 rodadas e com isso o Vasco acabou, né, caindo muito. E vou falar a verdade, o Vasco tem que contratar um técnico de verdade. Para mim, Jorginho não é técnico para o time do Vasco. Se o Vasco pensa em ter voos mais altos no próximo ano, tem que ter um técnico e tem que pensar no futebol. Não adianta que com esse elenco não tem como. Tem que contratar jogadores melhores para ser mais competitivo. O Vasco precisa ser o que nesse momento? Competitivo. O Vasco vai ganhar tudo no próximo ano? Não, mas pode ser competitivo, chegar mais à frente nas competições, que isso daí o time vai tendo mais ânimo. O valor que vai vindo das competições, a equipe vai conseguir ter caixa para poder contratar novos jogadores. É exatamente o que o Flamengo, o Palmeiras fazem. É o que? Tá sempre chegando nas finais, tá ganhando dinheiro. Você vê o Flamengo, 200 milhões... já vai ter dinheiro para contratar jogador. Exatamente isso que o Vasco tem que pensar. Esse tipo de direção moda antiga não funciona mais nos dias atuais, não funciona. Tem que pensar em renovar. Tem que agradecer o Nenê. O Nenê foi muito importante nessa caminhada do Vasco, mas para o ano que vem não dá. Tem que pensar em jogadores que possam atuar 90 minutos e que possam ajudar o Vasco. O Nenê prestou um ótimo serviço para o Vasco, mas no próximo ano não tem condições de atuar em alto nível pelo time do Vasco. Essa é a realidade. O torcedor pode ficar com raiva ou não, mas o Nenê é muito bom. Para mim, o Nenê é melhor que muitos jogadores aí, disparado. Mas, infelizmente, o Vasco tem que pensar em voos maiores. Não pode se prender, nenhum time para mim pode se prender a jogador. O Palmeiras, porque tá ganhando o título direto? Porque não se prende a jogador. Você pode ver no início do ano, o Palmeiras vai renovar o elenco, vai tirar alguns jogadores, vai trazer jogadores novos, e é assim que tem que ser no futebol. O Flamengo vai fazer isso agora, demorou, mas o Flamengo também agora vai fazer uma renovação no elenco, tem que ser desse jeito. O Vasco tem que pensar em ser competitivo, porque o Vasco é time grande, a camisa que o Vasco tem, a quantidade de títulos que o Vasco tem que pensar na frente, e o torcedor também que tem que pensar dessa forma. Graças a Deus o Vasco não precisou do ponto lá do jogo do Sport, porque seria feio se tivesse que depender desse ponto. Venceu dentro de campo, o Vasco venceu jogando bola, independente foi jogando mal ou bem, bola na mão, fez o gol e venceu. O que importa é o gol, é vitória, os 3 pontos e o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Não esquece, você que está chegando, é novo, vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal. Lembrando, o nosso canal é de todas as torcidas, não é canal de um time único, sempre trazendo novidade de todos os times, galera. Então vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho também das notificações, galera. Eu vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí no próximo vídeo.